dia, igreja, bom dia a todos. Vamos orar juntos? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor da glória, por mais um dia que o Senhor tem nos dado em Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Pai, de estar aqui para aprender, Pai, e glorificar mais de Ti. Senhor, venho te pedir, Pai, por toda a nossa igreja, Pai. Que o Senhor dê ânimo, Deus, àquele que está desanimado e fraco na fé. Que dê, Pai, saúde àquele que está adoentado, precisando de um milagre. E acalente o coração daquele que está enlutado. Senhor, eu te entrego o ministério de louvor, Pai, daqueles que nos elevam a Ti através da música, Pai. Continua abençoando os seus filhos, livrando, Pai, de todo o mal. Senhor, eu te entrego também os demais departamentos da igreja, te entrego a família pastoral, ó Deus. Senhor, esteja agora com a nossa BD, que há de começar. Que tudo que nós falamos aqui, que seja de Ti, ó Pai, que venha glorificar o Teu santo nome. É isso que eu te peço e já te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus queridos da CIB da Posse, bom dia, EBD. Eu hoje vou falar sobre a introdução da lição de hoje, né? E que tem como título, Quando a adversidade é reconstruir. E o nosso texto base é Neemias 2, capítulo 5, que diz assim: E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Meus queridos, meus irmãos, nós temos vivido tempos de adversidades na nossa vida que nos fazem chorar. Nós choramos perante ao Senhor. Buscamos a Deus por soluções. Quando algo se desmorona, nós buscamos a Deus. E Deus nos mostra, Deus derruba os muros em nossas vidas. Precisamos ser reconstruídos para que possamos nos erguer e continuarmos a glorificar o nome do Senhor. Neemias era cativo, copeiro do rei Artaxerxes. Possuía uma posição de destaque no reino. Era fiel e exercia sua função com zelo, servindo na corte real. Ele amava e se importava com o seu povo. Irmãos, no dia de hoje temos vivido dias difíceis, né? De adversidades. Muitas das vezes nós precisamos que Deus derrube um muro e reconstrua de novo, igual Ele faz com as nossas vidas. Deus nos molda, nos constrói. O estado em que se encontravam os muros de Jerusalém fez com que Neemias sentasse e chorasse aos pés do Senhor. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei durante alguns dias. Lamentei, jejuei e orei a Deus dos céus. Ele se colocou aos pés do Senhor, Deus, em uma profunda oração de humilhação e súplica. Na comunhão com Deus, Neemias toma para si o compromisso de reconstruir as muralhas de Jerusalém. Que nós possamos ter o compromisso de continuar construindo coisas boas em nossas vidas. Essa é a introdução da nossa lição, né? Agora eu vou apresentar os professores que vão estar hoje com vocês lecionando na EBD, que são os professores Ronaldo, a irmã Eliane e a Ana Débora Peixoto. Fiquem com Deus. Bom dia, igreja. Paz do Senhor para todos. Fui convocado a gravar esse vídeo para falar da lição de número 8, que tem o título Quando a adversidade é reconstruir. Fala sobre uma parte da história de Neemias, né? Ao qual ele viu seu povo uma grande dificuldade, ele sabendo disso, ele adorou primeiro, né, ao nosso Deus, para depois ter a resposta ao qual ele queria. Então eu anotei algumas coisas importantes aqui para a gente poder estar aprendendo com Neemias, né? Anotei que precisamos aprender que temos que adorar ao Senhor em qualquer situação de nossas vidas, na abundância ou adversidade. Isso para a gente que é um cristão já com uma certa idade no Evangelho, né? Uma certa dita experiência. Isso para nós não é novidade, a gente tem que estar
adoração constantemente, né? Na adversidade, na bonança, mas é na adversidade que a gente suplica mais, né? Por ser um ser humano, a gente clama mais na adversidade. Não que isso seja um problema, mas a gente busca mais na adversidade, né? Na bonança a gente também adora e tudo mais, mas não com aquela constância, né? Ao ser humano, é assim mesmo. E precisamos praticar uma intimidade com Deus. A intimidade só vem na conversa, no diálogo, em ouvir, em falar com a pessoa, né? E assim é também com Deus. A gente tem que ler a palavra, entender a palavra, praticar a palavra, praticar a oração no dia a dia, na adversidade, na bonança. Isso só vem com o tempo, né? A intimidade. Ninguém é íntimo de uma pessoa com outra pessoa em alguns minutos, né? A gente só tem intimidade com o tempo, com a prática da conversa, do abraço, do sorriso, né? Isso é intimidade. E Neemias também nos ensina nessa parte que a gente tem que reconhecer que somos criaturas, criações de Deus. Somos dependentes, precisamos reconhecer isso antes de qualquer pedido. E, né, algumas orações a gente só pede. Mas primeiro a gente tem que adorar o nosso Deus. E a gente tem que sentir a presença de Deus em nossas vidas para a gente poder fazer algum pedido ou alguma conversa. E a presença de Deus a gente só sente o adorando, reconhecendo que Ele é o grande Deus, que nós somos criação perfeita dEle. Precisamos adorar Ele em qualquer circunstância. Para falar com Ele precisamos adorar. Para agradecer precisamos adorar. E para pedir precisamos adorar. Precisamos aprender a adorar cada vez mais ao nosso Deus, né? Na oração, no louvor, em nossas vidas, em atitudes. Só quando adoramos sentimos a presença em nosso meio. Assim fez Neemias. Neemias numa aula de Neemias e Davi, no caso, né? Que um texto da lição cita Davi também. E Davi era mestre nisso. Em qualquer momento da vida, primeiro adorava, para depois ter a conversa, para depois ter o pedido, depois ter o arrependimento. Que possamos aprender com esses dois exemplos a adorar o nosso Deus. Só depois de adoração e súplica, Neemias sentiu a presença de Deus em sua vida. Assim também era Davi, que nos ensina em Salmos 28, a adoração. Precisamos cada vez mais adorar para poder ter resposta. Mesmo que a resposta não seja aquela que a gente queira, né? Ficamos muito tristes às vezes da resposta não ser a que a gente quer, mas precisamos aprender que o que Deus tem pra gente é melhor que a gente quer, muitas vezes, né? Às vezes sempre. Precisamos aprender isso também. E para terminar, tá aqui, ó, ele ajuda na confiança em Deus. Foi que Neemias pôde enxergar com os olhos da fé que, apesar das adversidades e dos desafios que ele tinha pela frente de reconstruir o que já estava destruído, ele sabia que o Senhor estava à frente, dirigindo seus passos e dando a vitória. Essa é a melhor resposta. Que Deus está com a gente e que Ele está guiando nossos passos. Tá bom, igreja? Que possamos aprender cada dia, né, a praticar essa adoração, porque somente na adoração a Ele que nós podemos sentir a presença dEle em nossas vidas, na vida da nossa família. Amém? Um abraço a todos aí, fiquem com a paz.
Bom dia, meus irmãos, como vocês estão? Estão bem? Graças a Deus. Deus tem cuidado de nós, Deus tem cuidado do teu povo, né? Hoje estamos aqui mais uma vez participando da nossa IBD. Vamos juntos estudar, né, a palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Sabemos que o nosso tema hoje é quando a adversidade é reconstruir. E quem nos ensina hoje essa parte de reconstruir é Neemias, né? Nosso profeta de hoje é Neemias. E nosso tópico hoje é esse tópico 2, tem como subtítulo Assumindo uma Atitude. Eu vou ler um trechinho do texto para os irmãos acompanhar comigo. Neemias se lamentou e chorou aos pés do Senhor, mas seu sofrimento não ficou apenas nas lágrimas. Ele mesmo, triste com todas as adversidades que estava vivendo, assumiu uma atitude, pois não poderia ficar apenas se lamentando dos problemas. Ele precisava fazer algo para sair da situação em que se encontrava. Em nossas vidas, muitas vezes ficamos sentados chorando pelos problemas, pelas circunstâncias da vida, e não fazemos algo para reverter a situação. Oramos, clamamos ao Senhor, mas às vezes ficamos parados. O exemplo de Neemias nos mostra que não devemos ficar parados, mas precisamos tomar uma atitude. É necessário buscar ao Senhor, estar revestido do seu poder para assumir uma postura que transformará nosso choro em alegria. Como diz o Salmo 30, capítulo 30, versículo 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Né? Passamos por lutas, por dificuldade, mas no outro dia, né, um tempo depois, com o tempo do Senhor, nós temos alegria. Mas para isso precisamos buscar ao Senhor. Neemias nos dá um exemplo de que teve atitude. Né? Neemias era servo de um rei e ele estava muito triste, com um semblante muito triste, com a alma triste. E o rei percebeu a sua tristeza, né? O sonho, os planos de Neemias era reconstruir os muros de Jerusalém, reconstruir a sua cidade. E ele estava muito triste, sem saber o que fazer. Ele orou, né? Clamou ao Senhor e Deus o ajudou, né? Fez com que o rei o ajudasse a reconstruir a cidade de Jerusalém. Neemias não ficou parado mediante a situação que acontecia na vida dele, né? Ele viu a situação triste que estava e tinha um desejo no coração, que era a reconstrução da sua cidade. Às vezes, irmãos, nós temos na nossa vida um muro que foi destruído, né? Um muro do casamento, um muro da vida financeira, um muro do relacionamento familiar, um muro da sua vida espiritual, emocional. Não sei qual o muro que foi destruído na sua vida. Muitas das vezes ficamos parados, clamando a Deus, nós oramos, né? Clamamos ao Senhor, demonstramos ao Senhor a nossa dificuldade, mas ficamos parados sem saber o que fazer. Mas nós temos que seguir o exemplo de Neemias, levantar, né? Orar ao Senhor e ter uma atitude, fazer algo para que o nosso muro que foi destruído seja reconstruído, né? Que possa ser reconstruído o seu casamento, reconstruído a sua vida familiar, né? O seu relacionamento familiar, reconstruída a sua vida emocional, reconstruída a sua saúde. Nós precisamos ter uma atitude para que algo aconteça em nossa vida. Né? Nós oramos, clamamos ao Senhor, Deus nos atende, nos fortalece, nos dá força, nos dá saúde, mas ficamos parados, esperando algo acontecer. Não devemos fazer isso. Façamos como Neemias, né? Vamos seguir o exemplo de Neemias, ter uma atitude para que possa ter mudança nas nossas vidas, né? Mais adiante diz aqui que nós devemos, para que possamos ter uma mudança em nossas vidas, nós devemos orar, né? Nós devemos clamar. Como podemos ver que Jesus diz lá no Sermão da Montanha. Nós temos aqui em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, que diz assim: peçam e receberão, procure e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem recebem,
todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Neemias pediu a Deus pela reconstrução dos muros de Jerusalém, bem como pela vida dos judeus. Ele procurou a resposta do Senhor, bateu para que a porta fosse aberta e ele pudesse cumprir os seus desígnios. Neemias conseguiu reconstruir a sua cidade, né? Com a aprovação de Deus. Então eu peço a Deus, oro a Deus para que os muros que foi destruído na sua vida possam ser reconstruídos com os propósitos de Deus, né? Que você possa ter força, coragem, né? E ter atitude para que a sua vida mude, para que os problemas da sua vida possam ser reconstruídos e você ser renovado. Amém? Eu espero que eu possa ter ajudado os irmãos, né? Aprendido mais um pouquinho uma lição, né? Com Neemias, para que a nossa vida possa ter uma nova reconstrução. Amém. Bom dia, EBD. Eu estou aqui mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E essa lição que fala, né, que é a lição 8, que fala sobre quando a adversidade é reconstruir, né, e o tópico 3, que eu fiquei responsável, vai falar sobre os impedimentos na reconstrução. Nós já vimos aí com os nossos professores, né, que o personagem citado para nós como exemplo foi Neemias, né, ele se sentiu extremamente incomodado pela destruição dos muros de Jerusalém e se humilhou e pediu a Deus que desse a ele a oportunidade de reconstruir esses muros, sendo que ele enfrentou muitas dificuldades, né? Transmitindo essa realidade de Neemias, que Neemias passou para a nossa realidade hoje, né? Nós enfrentamos também muitos impedimentos quando queremos reconstruir algo, né? Eu vou ler aqui para vocês o início desse tópico 3, que diz assim: já percebeu que muitas vezes, quando começamos a colocar um plano em ação, surge algo que nos tira do foco, né? Até mesmo que nos impede de continuar por completo a realização do nosso projeto, né? Quantos de nós não concluímos nossos objetivos por conta de obstáculos que enfrentamos nas nossas vidas? Quantos de nós já não abandonamos alguns planos, alguns projetos por conta de obstáculos e impedimentos que vieram contra esse projeto e nos impediram de continuar, né? Aqui ele vai dizer que nós precisamos manter o foco, precisamos seguir em frente, precisamos continuar, mesmo sofrendo ataques, mesmo sofrendo perseguições, mesmo sofrendo coisas que tentam nos impedir de alcançar esse objetivo. Nós precisamos chegar em frente, seguir em frente, né? A pergunta que fica: o que nós estamos fazendo, né? Será que estamos nos rebelando contra Deus, culpando a Deus por não conseguir realizar os nossos projetos, ou estamos erguendo a nossa cabeça e indo à luta, né, como Neemias fez? Neemias não murmurou, ele não reclamou, ele, muito pelo contrário, ele pediu a Deus que ele fosse lá reconstruir aqueles muros, né? E o cristão, ele deve desejar reerguer sua vida, reconstruir seus muros, né? E a gente sabe que o diabo fica furioso quando nós tentamos reconstruir, né? Nós muitas vezes precisamos reconstruir amizades, reconstruir laços, reconstruir as nossas famílias, né? Reconstruir relacionamentos, reconstruir vida profissional. A nossa vida, ela é uma constante reconstrução. Até o nosso próprio caráter, nós estamos sempre sendo moldados por Deus, né? Quando temos Cristo como centro da nossa vida, nós precisamos nos deixar ser sempre moldados por Deus, né? E Neemias, ele age poderosamente, né? Ele age vigorosamente e deixa que Deus, através dessa atitude dele, haja poderosamente na sua vida, né? Assim como nós precisamos permitir que o Senhor haja poderosamente nas nossas vidas. Neemias respondeu com total confiança e não se deixou abalar pelos seus opositores, né? Lá em Neemias 2:20 diz assim: o Deus dos céus
nos dará êxito. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir esse muro. Vocês, porém, não têm nenhuma parte, nenhum direito legal ou histórico sobre Jerusalém. Né? Ele estava falando sobre os inimigos deles. E com total entusiasmo e certo das promessas do Senhor, Neemias avança para a reconstrução dos muros e contagia o povo. Né? Quando nós temos ânimo, nós também contagiamos. Quando nós temos coragem de enfrentar, nós contagiamos, nós damos exemplo às outras pessoas sobre a força de vontade, sobre o querer fazer, sobre o querer reconstruir. Né? Os nossos opositores, eles vão estar a todo instante se levantando contra nós, tramando, projetando para que nós não alcancemos os nossos objetivos. Mas assim como ele tinha uma missão a cumprir, né? Mesmo diante de vários ataques sofridos pelos opositores, nós também precisamos intensificar a nossa oração, intensificar e pedir a Deus forças e livramento, né? Para que nós possamos continuar seguindo em frente e reconstruir aquilo que precisa ser reconstruído na nossa vida, né? Seja de que área for. Quando nós assumimos um compromisso com Deus, quando passamos a ter uma grande e profunda vida de devoção ao Senhor, quando confiamos por completo em Deus, quando nos entregamos e pedimos sabedoria, direção e a visão do Senhor, os muros da nossa vida, das nossas vidas, começam a ser reconstruídos. Querido, nós precisamos reconhecer, primeiramente, a nossa fraqueza e a nossa dependência total de Deus. E assim, reconhecendo que precisamos do Senhor, nós seremos capazes, seremos fortalecidos e orientados por Ele na reconstrução dos nossos muros, né? E vamos, para finalizar, para pensar e agir, que diz assim: como você tem reconstruído muros da sua vida espiritual? Como você tem reconstruído os muros da sua vida conjugal, do seu relacionamento familiar, da sua saúde física e emocional, das suas finanças, né? Chorando e se lamentando, ou ao exemplo de Neemias, né? Pare de se lamentar, tome uma atitude, se alegre no Senhor, pois somente Ele é Ele que nos fortalece. A alegria do Senhor, como diz o versículo, é a nossa força. É Ele que nos mantém firmes, que nos mantém de pé e nos dará a força necessária para reconstruir os nossos muros, né? Sejamos como Neemias, determinados, não desanimemos e nem desistamos por obstáculos nenhum. Né? Sempre os desafios sempre vão aparecer, os obstáculos sempre estarão aí, mas nós precisamos ser firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, né? Sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor e Ele nos ajudará a reconstruir. E para finalizar, vivamos um relacionamento diário com Deus, busquemos estar na presença de Deus sempre, o adorando e louvando o seu nome, né? Aí ele termina assim: adoremos, louvemos ao Deus dos céus, amemos ao Senhor. Queridos, que essa lição ela foi um pouquinho extensa, né? Eu tentei ser breve aqui nesse tópico 3, porque os outros professores já falaram bastante, e esse tópico é mais para dizer que nós teremos impedimentos nas nossas reconstruções, na reconstrução dos nossos muros, seja, como eu falei, espiritual, financeiro, familiar, profissional, mas tenhamos a firmeza e a certeza que o Senhor está conosco e Ele nos fará capazes de reconstruir esses muros, desde que nós não desistamos, desde que nós sejamos firmes e constantes, que nós possamos aprender a confiar mais no Senhor e a colocar nele a nossa plena confiança e a certeza de que Ele está à frente e vai nos ajudar a reconstruir os nossos muros, aquilo que nós precisamos reconstruir em nossas vidas. Amém? Que Deus a todos abençoe, nos dê um domingo de paz, um restante de domingo na presença do Senhor e mais tarde nos encontramos para o culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Fiquem com o Senhor nesse momento, que Ele possa completar essa palavra em cada coração. Tenhamos um bom dia, fiquem com Deus e até mais tarde. Beijo.